Dando continuidade ao curso de Biomateriais, hoje vamos falar sobre a cardiologia no Brasil. Mas antes, eu gostaria de lembrar que biomateriais é um material que vai estar em contato com o organismo humano, temporário ou definitivamente. E, estando em contato com o organismo, o biomaterial tem que apresentar pelo menos dois conjuntos de propriedades. Tem que ser biocompatível, logo em seguida eu falarei sobre isso, e apresentar biofuncionalidade. A biofuncionalidade, ela está relacionada com o seguinte: é um material desenvolver adequadamente a função para o qual foi planejado. E, sobre a biocompatibilidade, o desejável é que o biomaterial não induza a formação de trombos como resultado do contato entre o sangue e o biomaterial, não induzir respostas imunológicas adversas, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir respostas inflamatórias aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria dos tecidos adjacentes. E, em seguida, a gente poderia colocar a seguinte questão: por que estudar biomateriais? E, na aula de hoje, como vamos falar sobre o sistema cardiovascular, é oportuno lembrar a seguinte questão, que está havendo um envelhecimento da população, tanto no Brasil, como na Europa, como nos Estados Unidos. E que a gente tem sempre o biomaterial, deve ser um material que tenha a preocupação do tratamento de indivíduos. No entanto, o que a gente pode observar é o seguinte, que no início, quando começou a se desenvolver biomateriais, a grande preocupação não era com aplicação em jovens. No entanto, hoje nós temos uma questão muito mais ampla. O biomaterial tanto pode ser aplicado para tratar jovens, como para tratar indivíduos nas mais diferentes idades, e aí a grande preocupação, ou uma das preocupações, é tratar o indivíduo que está envelhecendo. Então, dito essas questões, eu colocaria ainda mais uma outra. O mercado de biomateriais relacionado com o sistema cardiovascular, ele representou em 2015 1,7 bilhões de dólares e a projeção é que ele representará um mercado de 5 bilhões de dólares em 2021. Dito isso, eu gostaria de passar agora a fazer uma breve apresentação do convidado de hoje ao programa, que é o Dr. Domingo Braille, professor titular, docente da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, professor emérito da Faculdade de Medicina da Unicamp, editor-chefe da revista Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery, presidente do Conselho Braille Biomédico Limitado. Então, o Dr. Braille está nos visitando hoje e a primeira questão que eu gostaria de apresentar, ou fazer ao Dr. Braille, é que ele falasse um pouco da sua longa experiência sobre o desenvolvimento da cardiologia no Brasil. Muito obrigado, professor Guastão, de um prazer enorme estar aqui com o senhor. E uma das pessoas que eu tenho grande respeito pelo conhecimento que tem e pela pessoa humana e distinta que é. Então, um prazer muito grande estar aqui com o senhor, professor Guastão. E transmitir para os telespectadores, para os ouvintes, para os alunos que eventualmente possam assistir essa nossa conversa, um pouco da experiência que eu vivi. Foi uma experiência muito rica. Eu entrei na Faculdade de Medicina da USP São Paulo em 1957. Então,
eu sempre digo isso, que a segunda metade do século passado foi realmente um grande tempo, porque o progresso foi enorme nessa época. E a maior parte das aquisições foram feitas nessa época de 1950 para frente. O próprio programa espacial, o Apollo, foi muito importante, né? E todas as coisas que vieram junto com isso. Eu queria dizer para o telespectador que, então, eu me formei em 1962, portanto, há 53, 54 anos atrás, e foi possível para mim viver toda a evolução, não só da cirurgia cardíaca, como também da cardiologia, como o senhor muito bem pôs aqui. Imagine que naquela época, eu acho que os mais jovens não vão nem acreditar nisso. Nós não tínhamos diurético, não tínhamos hipotensor, não tínhamos corticosteroides. Na época, em 1950, eles não existiam, não estavam em uso prático. Nós já tínhamos antibióticos, por sinal, eles funcionavam muito bem na época, porque as bactérias, os fungos, etc., não tinham ainda tomado resistência por eles. Mas a evolução da cardiologia foi muito grande e da cirurgia cardíaca também. Imaginem que só foi em 1953, para mim foi outro dia, né? 1953, que foi possível fazer a primeira cirurgia de céu aberto, vendo o coração por dentro, com o coração parado, usando um sistema auxiliar para a circulação. É um sistema de pulmão artificial e coração artificial, representado realmente por uma bomba de roletes e por um oxigenador que na época era de bolhas, né? A gente fazia bolhas de oxigênio dentro do sangue e depois tinha que desborbulhar. Então, era mais ou menos uma antítese, né? Você primeiro fazia a bolha, depois tinha que arrumar um jeito de tirar as bolhas. Retirá-las. Mas isso começou a ser possível em 53. Quem fez isso foi um cirurgião americano chamado Dr. Gibbon, e ele tinha começado com a experiência em 1936. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, e então ele parou com a experiência, imagina. E voltou só depois que terminou a guerra, aí ele ficou trabalhando. Em 53 ele conseguiu operar o primeiro doente a céu aberto, uma moça que tinha uma comunicação interatrial, um orifício anormal no coração, e foi o primeiro doente vivo, assim, assistido por circulação extracorpórea, com o sangue, então, passando por uma bomba e um pulmão artificial. E isso abriu um campo enorme. Abriu o coração e abriu um enorme campo de tratamento e de pesquisa também. Porque, a partir de então, foi possível estudar muito bem a fisiologia do coração, a fisiologia da circulação, e todo esse ambiente permitiu que o raciocínio crescesse. De fazer esse estudo em vivo. Em vivo e em gente, né? Em gente e em tempo real. Tempo real. Veja, nós tínhamos uma história, nós operamos muito cão, naquela época eu podia operar cão. E foram centenas de cão, não foram poucos, centenas de cães. E tinha um professor recentemente falecido, com 100 anos, o professor Edgar San Juan. Ele tinha tido uma formação na Alemanha, e nós nos reunimos lá. Eu, na época, era bem novo, ele já era professor livre-docente, e nós nos reunimos, então, tinha assim, um titular, 3, 4 livre-docentes, mais os técnicos, mais os residentes e internos, alunos. Ficávamos o dia inteiro lidando com um cachorro lá, com um cão, para fazer esta corpórea, para a gente padronizar. E no fim do dia, o cão morria. Ele falava: estamos reunidos aqui, o maior staff de cientistas da USP, para matar um cachorro. Então, para dizer para vocês como foi difícil esse começo, né? Foi muito difícil. Quando eu entrei no grupo do professor Zerbini, tinham sido operados 8 doentes, e a metade tinha morrido. Então, foi crítico. Isso foi evoluindo rapidamente e conseguiu-se realmente ter um resultado muito melhor. Em 1960, eu falei aqui já do professor Zerbini, talvez
muita gente não se lembre, o professor Zerbini foi um dos fundadores da cirurgia cardíaca no país. Ele era professor da Universidade de São Paulo, sob a proteção, vamos dizer assim, do professor Alípio Corrêa Neto. Um nome que eu gosto sempre de lembrar, porque ele foi que criou todas as especialidades no Brasil. Todas. As especialidades cirúrgicas saíram da vontade desse nosso professor Alípio Corrêa Neto, que esteve na Segunda Guerra Mundial. No começo ele só operava soldados, depois alguns sargentos, e no fim ele operava os generais, porque ele realmente era um cirurgião excepcional. E ele tinha uma qualidade que é rara encontrar nas pessoas bem dotadas. Ele não tinha inveja de ninguém. Isso permitiu que ele criasse uma equipe enorme de pessoas que foram capazes de fazer com que a cirurgia pudesse se diferenciar em cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia ortopédica, cirurgia de queimados, cirurgia de pulmão. Todos foram criados dentro da segunda clínica cirúrgica, que era comandada por ele, que era, naquela época, ele era professor catedrático. Foi substituído pelo professor Zerbini, que herdou essas qualidades e muitas outras. O professor Zerbini era extremamente organizado, uma pessoa de altíssimo valor e de uma visão de futuro fantástica. Eu vou citar aqui apenas duas frases deles. Uma é o seguinte: nada resiste ao trabalho. Essa frase é lapidar. Nessa época aqui no Brasil, que nós estamos passando por uma série de problemas, lembre-se disso, amigos. Nada resiste ao trabalho. E aqui no Brasil nós somos trabalhadores, então o país não tem nenhum problema. Nós vamos ficar cada vez melhores, com certeza. E a outra frase dele, muito importante, e que fez com que a gente, eu pelo menos, tive uma grande influência nesse sentido, é que era muito importante que a gente desenvolvesse uma indústria nacional para a cirurgia cardíaca e a cardiologia. Porque na dependência de países de fora, você fica sempre dependente. E em momentos de crise, principalmente como esse que nós estamos passando agora, você passa a não dispor dos equipamentos necessários. Então, um país ele tem que dominar a possibilidade de ter os equipamentos necessários para cuidar da saúde. Isso passa, quando se fala em equipamento para a saúde, desde da UBS até o hospital, até o sistema de radiologia, o sistema de aquisição de imagem, da ultrassonografia e dos materiais. Se você não tiver material, que seja para cirurgia cardíaca, para ortopedia, para cirurgia plástica, etc., você realmente fica com muito problema. O que o senhor chama de UBS? É a Unidade Básica de Saúde. Ah, né? unidade. Bom, isso é um defeito, eu sou contra, as siglas sou contra. Como viram, eu sou editor de uma revista internacional, brasileira, com muito orgulho, atualmente publicada em inglês. E tem gente que, o professor Gastaldi deve ter essa experiência também, eles fazem o resumo do artigo e põem um monte de sigla, né? Aí você não consegue entender o que é aquilo. Entender o que está... Então, eu falei uma sigla aqui, porque ficou muito comum, mas a Unidade Básica de Saúde, que é onde começa toda a medicina. É lá que começa toda a medicina. Né? E ela se chama equipamento de saúde também, assim como uma válvula cardíaca é um equipamento de saúde. Veja como é amplo esse campo. Né? Pela Organização Mundial da Saúde, apenas para finalizar essa pequena introdução, a Organização Mundial da Saúde coloca a saúde como perfeito bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. São 4 pilares que devem basear a medicina. E a cardiologia, a cirurgia cardíaca não podem fugir disso. Eu queria retornar a uma questão, na verdade são várias questões. Esse programa vai para a região e o que nós temos procurado fazer é tornar os conceitos o mais simples do ponto de vista do entendimento, o que não significa que o conceito seja simples. No início da sua exposição, o senhor disse que não tinha uma porção de coisa, diurético, e falou mais alguns deles. Eu gostaria que explicasse
o que é que faltava e o que esses... Eu acho que é muito boa a pergunta. Então, nós não tínhamos medicações fundamentais para evitar as consequências maléficas, por exemplo, da hipertensão arterial. A hipertensão arterial, assim como o diabetes, são inimigos invisíveis. O indivíduo não sabe que é hipertenso. No entanto, a pressão dele está alta e acontece que ele vai ter ou um infarto do miocárdio, ou ele vai ter um aneurisma, que é uma dilatação da aorta, essa principal artéria que sai do coração, que normalmente tem 3 ou 4 centímetros de diâmetro, é uma artéria grande, mas ela, de repente, vai para mais de 5 centímetros, e aí, pela lei do Laplace, que é uma lei que diz que, à medida que você aumenta o diâmetro, você aumenta a tensão na parede, não para mais de crescer até que estoura, e o indivíduo morre. E o outro grande problema são acidentes vasculares encefálicos, é o derrame cerebral. A pessoa hipertensa tem uma chance muito grande de ter um derrame cerebral. E aí é o caos, porque a pessoa fica inválida, e ele não fica inválido sozinho, porque a família dele também fica ocupada com ele. Ele precisa de cuidador. Então você vai tirar pelo menos uma pessoa do trabalho e talvez mais uma ou duas para cuidarem desse coitado que teve esse fenômeno desagradável que foi um acidente vascular encefálico ou um derrame cerebral. É importante que a gente saiba disso, porque a população tem que se prevenir. Isto é feito lá na unidade básica, no comecinho, tem que fazer o diagnóstico da hipertensão e tratá-la. A hipertensão é tratada fundamentalmente com medicações para pressão alta e diuréticos. Acontece que nós temos um problema sério no país. Ontem eu vi uma estatística que metade da nossa população tem hipertensão e só metade sabe. A gente tinha uma ideia que eram 14%, mas como o diagnóstico foi aumentando, mais ou menos metade da população tem obesidade, tem hipertensão e muitos deles, cerca de 15% a 20%, são diabéticos. Isto é o que há para você ter doença cardiovascular. Por isso que a doença cardiovascular é responsável por 32% das mortes. Mas eu disse que naquela época a gente não tinha diurético, não tinha esses remédios para pressão, não tinha. Só tinha um que chamava-se Reserpina e, infelizmente, não abaixava direito a pressão, ainda dava depressão no indivíduo e não era infrequente que o indivíduo se suicidasse. O remédio era um remédio perigoso para algumas pessoas. Os outros remédios que existiam alguns outros bloqueadores tipo alfas, etc., mas o indivíduo tomava aquele remédio, ele não podia levantar. Na hora que levantava, tinha tontura e caía. Então, é difícil. Nós já tínhamos antibióticos, todo mundo conhece os antibióticos, e eles eram potentes na época, porque as bactérias, os fungos não estavam acostumados com ele ainda, né? Não tinham se diferenciado contra. E a gente não tinha corticosteroides também, né, que são esses remédios anti-inflamatórios fortes, que a gente usa no transplante, por exemplo. Porque tudo isso que o professor Gastaldi falou no começo, dos materiais, todos eles são, assim, a gente procura fazê-los o mais compatíveis possível com o organismo. Exatamente. Lembrando para quem está nos ouvindo e nos vendo que o organismo humano é um ambiente extremamente agressivo. A gente acha que está tudo bem, não. Você coloca uma válvula num paciente, você coloca mesmo um pino dentro do osso, etc., e o organismo não é manso. As trocas metabólicas, as trocas dentro do organismo são muito grandes. O organismo, você imagina, ele trabalha num pH alcalino, né, como essa água mineral alcalina, né, que tem um pH alto, mas o tempo todo ele produz ácido, o tempo todo está produzindo ácido. E esse ácido vai atacando os elementos, etc., o que você coloca dentro do organismo. É por isso que tem que se trabalhar cada vez mais com materiais mais purificados e que sejam realmente compatíveis com o organismo. Existem alguns exemplos muito bons. Imagine se era possível a gente pensar em implante dentário, né, professor? Sim. Há poucos anos atrás. E foi com o advento do titânio, né, que foi possível fazer implante dentário, que é a terceira dentição. Aí eu devolvo a pergunta um pouquinho para o senhor. Não é que o titânio seja absolutamente compatível,
mas ele é compatível o suficiente para que possa ser usado. É assim? Realmente, não, são várias questões que nós temos que estar preocupados com a aplicação de implantes. O que nós temos que lembrar é o seguinte, que um biomaterial, um implante dentário, um implante de uma maneira geral, pode ser ortopédico, pode ser na área cardiovascular, esses implantes eles têm que apresentarem uma série de propriedades. Mas mais do que isso, para o estudo desses materiais, é necessário se pensar na seguinte questão. São materiais que envolvem multi- e interdisciplinaridade. Por exemplo, para se desenvolver um biomaterial, envolvemos conhecimentos nas mais diversas áreas do conhecimento. Engenharia, química, física, odontologia, medicina, biologia, matemática, farmácia, ciências da informação, bioética e, finalmente, ainda poderemos pensar, mais do que poderíamos, deveríamos pensar nas áreas biológicas e nas interações dos biomateriais e com o tecido vivo. E ainda pensar numa outra coisa, que normalmente não é dito, é que o biomaterial tem um período de vida e que após ele cumprir a sua função, dentro desse período, ele tem que sofrer manutenções, o que normalmente é desleixado pela grande maioria da população. Nessa entrevista, ou nessa conversa nossa, ainda falaremos sobre a manutenção da saúde. O Dr. Braille vai falar. Mas só uma pequena interferência aí, só para a gente ir lembrando. Todo mundo sabe que o carro, por exemplo, precisa sofrer manutenção, né? Tem que ir lá, conforme a quilometragem, o tempo de uso, etc. Nós também. E é interessante, às vezes você opera um indivíduo de uma cirurgia muito pesada, um aneurisma que você trocou por um tubo lá, etc., de plástico, né? E ele some, nunca mais volta. Põe uma válvula também, ele nunca mais... precisa de manutenção, não tem solução, né? Então, eu acho que veio bem a calhar isso aí. Mesmo os materiais que a gente acha, como titânio, nitinol, etc., na realidade, eles necessitam de manutenção, eles têm uma durabilidade. E lembrar também, né, professor, que esses materiais, eles são bastante purificados, eles têm a máxima compatibilidade, etc., mas eles também vão soltando elementos para dentro da circulação. Perfeitamente. Que podem ir para o cérebro, etc., etc. E são coisas que, como o senhor falou, isso aí tá bem se você pega uma pessoa acima de 60, 70, 80 anos, talvez não vá fazer nenhuma diferença. Mas se pegar um jovem que vai viver mais 50, 60 anos, as crianças que estão nascendo agora vão viver 100 anos, com certeza. Aliás, eu aproveito aqui para dizer para o telespectador um dado importante. O professor Guastaldo já no começo falou a respeito do envelhecimento da população, e isso aí é vivência. Quando eu me formei, em 1962, a expectativa de vida do brasileiro era de 52 anos. Hoje é de 73, aqui no Brasil, homens e mulheres. As mulheres chegam a 78, 80, e os homens um pouco menos. No Japão já passou de 80. Então, vocês imaginam, nós estamos lidando com outra população. A gente lutou muito para aprender criança, né? Tanto é verdade que nós tínhamos uma mortalidade de mais de 100 crianças de cada 1000 que nasciam vivas. 100. Ainda temos algum bolsão no Brasil em que isso acontece. Hoje, nesta nossa região aqui, São Carlos, Araraquara, Rio Preto, a mortalidade é abaixo de 10. Nós conseguimos esse feito. E esse feito foi à custa das unidades básicas de saúde, dos tratamentos preventivos, das vacinas, etc. Nada muito caro, nada muito sofisticado, muito tecnologicamente desenvolvido. Mas tem a outra parte em que a gente trata daqueles que perderam a saúde no evoluir da sua vida durante o seu trabalho. Esses têm que ter direito ao tratamento, né? Algumas doenças têm tratamento, outras não têm, né? Sempre se tem muito receio do câncer,
mas lembrar que as doenças cardiovasculares matam 32% das pessoas. 32% dos óbitos no Brasil são decorrentes de doenças como infarto, aneurisma e acidente vascular encefálico, derrame. Então, derrame, infarto e esses aneurismos, que são as dilatações das artérias do organismo. Então, e são doenças que às vezes não causam sintoma, a pessoa ignora que tem. O diabético não sabe que é diabético. E tem uma coisa pior, professor Gastaldi e telespectador. Metade das pessoas que sabem que são hipertensas não tomam remédio. E justiça seja feita, apesar dos problemas que o Sistema Único de Saúde, SUS, tem medicação lá de graça para quem quiser. Às vezes falta um pouco, etc., mas normalmente remédio para baixar a pressão, remédio para tratar a hipertensão, tem nas farmácias de alto custo, tem nas farmácias de baixo custo, tem até nas farmácias particulares que tem aquele remédio popular. Então, não tem motivo de não tomar o remédio, mas muitos não tomam. Às vezes o remédio dá alguma ação colateral, etc., mas é muito melhor do que você ter um derrame, você ter um infarto, ou morrer, ou ficar inutilizado. Eu já não sei mais o que é pior, se é morrer. Não sei, sinceramente, depois de 50 e tantos anos de medicina, digo para vocês, para ficar uma pessoa descerebrada, para ficar uma pessoa com Alzheimer, que não conhece mais ninguém, para ficar uma pessoa que fica na cama e que não consegue fazer as necessidades fisiológicas, não sabe a hora que vai urinar, não sabe a hora que vai ter o intestino funcionar, isso aí não sei se é bom ficar vivo ou se é bom morrer. Eu tenho sérias dúvidas a esse respeito. E a gente usar sistemas muito, muito desenvolvidos para manter esses indivíduos vivos não faz nenhum sentido. O Papa João XXIII, ele, quando ficou doente, ele disse: eu não quero que se use nenhuma medida excepcional para manter-me vivo. A natureza tem o caminho dela. E existem algumas coisas que já estão patentes. Por exemplo, eu posso entrar no hospital e colocar assim, que eu não quero ser ressuscitado. A sigla em inglês é do not resuscitate, não me ressuscite. Então, se eu estiver no hospital, estiver na UTI, tiver uma parada cardíaca, eu não quero ser ressuscitado. Deixa eu morrer sossegado. Isto não é eutanásia, não é ortotanásia, isso é deixar a evolução da natureza. Muitas vezes o que a gente vê? Que a pessoa já está com uma doença terminal, um câncer ou uma doença cardiovascular terminal, e fica investindo nessa pessoa e mantendo ela viva sem nenhuma necessidade. Às vezes deixando de dar o tratamento para um que fosse recuperável. Então, a profissão médica tem muitas satisfações, mas tem alguns momentos difíceis na vida da gente, em que você vira um Deus. Por quê? Você tem um aparelho de assistência respiratória e, de repente, um aparelho só que está sobrando. Aí chega um velho de 80 anos com pneumonia, que você sabe que ele vai morrer, e chega uma criança que você sabe que pode recuperar. Em quem eu vou colocar esse aparelho? O número de aparelhos é finito. Dilema. É um dilema. Você tem que decidir naquele momento. Esse aqui eu não ponho o respirador, esse aqui eu ponho. Então, não é nem questão de falar, não, mas tem que ter para todo mundo. Não. O hospital de base lá em Rio Preto é um hospital fantástico. Tem 170 leitos de UTI. Só de UTI, 170 leitos. O hospital, o conjunto inteiro, tem mais de 800 leitos. Mas tem um número finito de respiradores, de aparelhos para manter o indivíduo respirando. E quando chega mais um, chega no pronto-socorro e não tem nenhum aparelho mais. O que eu faço? Isso não é de agora. Eu trabalhei no tempo da paralisia infantil no hospital das clínicas em São Paulo, chegavam as crianças com paralisia infantil. Naquele tempo era o pulmão de aço que a gente usava, precisava escolher qual criança você vai pôr no pulmão de aço. Tem um número limitado, não existe. Você não consegue ter N aparelhos, não é verdade? Então, essas coisas a população tem que saber. Saúde, infelizmente, o professor tocou muito rapidamente, a saúde custa muito cara. Esse é um grande problema que nós vamos discutir a respeito. Por quê ficou tão caro assim? Tem motivos para isso. Eu posso até ir adiantando, para fazer um remédio novo,
A ordem de gasto é do bilhão de dólares para fazer uma nova molécula. O professor sabe bem disso. Uma nova molécula custa muito caro. E depois, ela tem mais ou menos 10 anos de tempo que a patente vale. E normalmente demora 2, 3 anos para essa patente começar a valer. Então, o laboratório tem 5, 6 anos em que ele pode recuperar aquele dinheiro. Então, custa caro. A gente está vendo agora com os remédios antineoplásicos aí, é um absurdo que custa. Tem muitos tratamentos aí que custam aí 50, 60 mil reais por mês. Agora, olha, tem um remédio novo que é um milagre. Conseguiram fazer uma medicação que cura, mas cura mesmo a hepatite C. Hepatite C não tem cura. O indivíduo, a única chance que ele tem ou ele morre, ou ele faz um transplante de fígado, que é uma operação difícil, caríssima, que dá bom resultado, mas poucos centros no Brasil fazem. Esta medicação agora é um comprimido, que o indivíduo toma 3 comprimidos por dia durante 3 meses. E cura hepatite C, uma coisa que eu pensei que não ia ver na minha vida. Mas isso existe agora. Só que custa mais ou menos 30 a 50 mil reais por mês. Quem é que aguenta pagar isso? Fala assim, não, mas o governo tem que dar. Tá bom, o governo tem seus limites também. O dinheiro é finito. Precisa ver para onde a gente vai carregar essa economia. É lógico que o que a gente quer é tratar esse pessoal. Por que o remédio custa caro? Por quê? Porque o laboratório que o fez deve ter gasto muito. Ou está explorando, não sei. Quando o Serra era ministro, ele fez umas coisas boas. Ele quebrou patentes. Quebrou patente. Ele fez os remédios populares, né? E eu acho que isso aí foi uma coisa boa. Um investimento que vale muito a pena são as vacinas. Vacina é algo que é fantástico. Eu já falei aqui, eu vivi a época da paralisia infantil, meu Deus, eu tinha minhas crianças pequenas, naquela época era um pavor que elas tivessem paralisia infantil. Acabou. Era a zika do momento. Era muito pior que a zika, né? Muito pior, porque paralisia infantil é um vírus e pega no ar. É como uma gripe. Sim. É uma gripe e o indivíduo fica paralisado pro resto da vida. Né? Tivemos até presidente americano, o Roosevelt, ele tinha tido paralisia infantil, ele andava de cadeira de rodas. Eu me lembro. Me lembro. E esse homem era uma pessoa fantástica, porque ele aguentou boa parte da guerra e imaginam aqui no Brasil, nas cabeceiras do Amazonas, tem um rio que se chama Rio Roosevelt, porque ele foi lá. Ele veio para o Brasil, pegou o Amazonas, foi até as cabeceiras do Amazonas, tanto é que o rio se chama Rio Roosevelt. Foi uma pessoa, assim, espetacular. Você veja que a medicina varia, né? Eu vou caminhando aqui, nós vamos falando de mil coisas. Lembrei da paralisia infantil, lembrei do Roosevelt e tantas pessoas importantes que existem no mundo. Existem ainda doenças terríveis, a esclerose lateral amiotrófica, que é a doença que pegou o físico lá, que agora tem o filme Stephen Hawking. Não tem tratamento. Eu conheci pessoalmente o Hawking. Porque eu morei em Cambridge, na Inglaterra. Então ele é de lá. E almoçava no mesmo refeitório. Mas na época eu não sabia que ele era ele. Só vim saber muito tempo depois. O cargo dele é importante. Só para saber, ele ficou no lugar do Newton, né? Exatamente. Newton que descreveu nada mais, nada menos que a gravidade. Aliás, é assim, né? O professor já falou que tem que haver essa interação enorme entre matemático, físico, químico, engenheiro e médico. O médico, no fim, ele tem que se aproveitar dessas profissões para que ele possa evoluir. Do contrário, ele fica marcando o passo. Lembrar que o sistema cardiovascular é um sistema absolutamente hidráulico, com toda a fisiologia, mas ele obedece às leis da hidráulica, isso aí a gente tem que reconhecer, né? Então, quando você coloca uma válvula, por exemplo, você tem que saber que tem todos aqueles problemas que você tem com uma válvula mecânica, seja onde for, num aparelho qualquer. Aliás, no motor do carro, a coisa que primeiro estraga é a válvula mesmo, né? No organismo humano também. Imagine que uma válvula, o coração bate 60, 80 vezes por minuto, multipliquem isso por 60, depois de novo por 60, depois
por mês, por ano, o coração bate durante a vida toda nossa bilhões de vezes. É na ordem do bilhão. Então, e tem 4 válvulas dentro do coração, você imagina. Então, as válvulas se estragam. E é por isso que, junto com o professor Gastaldi, a gente desenvolveu uma válvula que é uma novidade, que ela é colocada no organismo sem que seja preciso abrir o peito dele. Você pode colocar pela ponta do coração, você pode colocar pela essa artéria que está na virilha, a artéria femoral. Então, são coisas novas, e isso aí dependeu muito de uma interação da química, da física, da matemática. O professor falou da informática, né? Porque isso tudo pode ser agora visto antes em computador, com as técnicas de os ensaios modelagem. preditivos, pode perfeitamente. Os preditivos. Acho que isso aí seria bom, professor, o senhor falar um pouquinho, porque acho que é um campo importante. Isso aí minimiza o número de animais que você tem que sacrificar, então tem um ponto de vista ecológico importante, um ponto de vista dos animais. Eu falei aqui no começo, a gente operava centenas de cães, né? Agora a gente ficou limitado a porco, bezerro. São os animais, ovelha, são cabra, né? Cabra, animais comestíveis, vamos dizer assim. Então, tudo que você puder fazer no computador, e veja, o FDA aceita quase tudo no computador. Desde que você faça os estudos bem feitos em computação, você consegue saber, prever, né, como uma válvula vai se comportar, até como uma prótese, etc., vai se comportar, não é verdade? Sim. A flexibilidade, etc., você pode fazer isso no sistema informatizado, não é verdade? Eu queria voltar a uma questão que é a seguinte, e aí saber a sua opinião sobre isso. Muitos dos biomateriais, a maioria de interações ou reações com o organismo vivo ocorrerão na superfície dos biomateriais. Então, essa é uma questão. Isso leva a uma série de problemas, ou, se não é problemas, a uma série de questões que está previsto na possibilidade do desgaste pela utilização contínua. A segunda coisa que no fundo é a primeira também, é sempre um corpo estranho. Sempre. Agora, eu queria pegar essas questões e colocar dentro de um outro problema. O que eu tenho observado, analisado no currículo das disciplinas, tanto na área de engenharia, ou nas áreas, vamos dizer, das ditas erroneamente ciências básicas, como ditas ciências exatas. Não existe ciência exata. Não. Do meu ponto de vista, não existe. Existe ciência. Exata, a gente adjetiva isso, mas não traz qualquer vantagem nisso daí. Eu estava morrendo de vontade de falar um nome aqui, que é a medicina translacional. Translacional. Repetido, translacional, não é transnacional, translacional. Em que você pega, da bancada para o paciente, né? Então, você sai da física e vai para o paciente. Você sai da química e vai para o paciente. Ou, atualmente, ainda melhor, você pode sair da enfermaria e expandir para a população. Mas é sempre uma interação importantíssima, né? Em que a ciência, ela não existe pura. Que pura o quê? Não tem nada de puro. Você imagina, vamos exagerar, pela astronomia. Tem mais matemática lá do que tudo, né? Tem, exatamente. Você vai na balística, tem mais matemática para fazer o curso, etc. Então, na realidade, existem ciências que lidam menos diretamente com a vida, mas as ciências que fazem com que seja possível lidar com a vida. Porque, no fim, a finalidade nossa, qual que é? É ter qualidade de vida e tempo de vida. Ninguém quer morrer. A única coisa certa que nós temos é que vamos morrer, né? Aliás, quando eu estou fazendo palestra, vejo que o pessoal está dormindo. É fácil, viu, professor Gastaldi? Vou lhe ensinar isso aí. Se eu falar assim, minutinho, eu quero informar vocês vão morrer, viu?
Aí, pô, dá uma pausa, o pessoal repensa um pouquinho e começa a prestar atenção na aula. Então, ó, presta atenção, vocês vão morrer. Espero que seja assim, o mais longe possível e que você esteja na melhor forma física possível. É isso que nós temos como ideal. Então, se quebrou o joelho, vamos trocar o joelho. Se quebrou a coxa femoral, vamos trocar a coxa femoral. Se a válvula estragou, porque ela, imagina, ela abre e fecha 60, 80 vezes por minuto, vai multiplicando isso, você vai ver o número desse tamanho que fica. E ela se desgasta. Então, a própria válvula natural se desgasta. E o senhor falou agora em corpo estranho, o organismo tem uma mania. Tudo que é estranho nele, sabe o que ele faz? Ele pega e envolve com alguma coisa. Isso aí a gente aprendeu bem no tempo da tuberculose, porque já que não tinha antibiótico no tempo da tuberculose braba, o que fazia? O micobactéria da tuberculose fazia uns buracos no pulmão. Aí o que o organismo... Quando aquele paciente sarava, o que acontecia? O organismo ia lá e formava uma carapaça de cálcio em volta. Isso acontece com as válvulas, acontece com os implantes, acontece por tudo. Por quê? É sempre um corpo estranho. Ele está lá dentro do organismo, mas ele não tem a mesma constituição do tecido. Então, assim, o dente da gente não é fixo, ele tem um metabolismo, ele é trocado parte dele permanentemente. Mais importante que isso, você tem as artérias e as veias, e elas têm um revestimento que se chama endotélio. Esse endotélio, quando eu estudava lá em 1950 e tantos, falava assim, isso aqui é igual o reboque da parede, para deixar tudo lisinho. Não é verdade. O endotélio é extremamente funcional. Ele é que não deixa o sangue coagular, ele é que produz hormônios, ele é que produz a possibilidade do vaso se dilatar, de se contrair, porque as artérias nossas, elas não ficam sempre do mesmo tamanho. Ela muda. Por exemplo, se você vai no frio, as artérias das extremidades, elas todas se fecham. Tanto é verdade que a mão fica fria, né? No frio. Tem que pôr luva. Por quê? Porque ela esfria. Porque o organismo quer deixar mais sangue para ir para a cabeça, para ir para o lugar mais importante, né? E não ir para a extremidade. Aí fala assim, mas aí o cara perde os dedos, perde, mas não morre. Você vê, a natureza é sábia. Quando foi feita o ser vivo, né? Não precisa ser o homem, pode ser até uma formiga, mas a fisiologia é muito parecida. Eu fico sempre assim pensando, vocês já pensaram que uma formiga, do jeito que a gente vê, nós não vemos as bactérias, os fungos, né? Mas a gente vê a formiga dando, ela tem circulação, ela tem tudo. Imagina, é muito melhor do que qualquer carrinho desse de fazer de videogame, né? De game. Muito melhor, né? Uma formiguinha anda ligeiro, carrega 3 ou 4 vezes o peso dela, né? Exatamente. Então, e ela tem circulação. Você pergunta, tem coração? Não, ela tem um sistema lá que faz circular o sangue. Ela tem articulações. E pode ser uma pulga também tem tudo. E pode ser um elefante, pode ser uma baleia. Olha, a baleia é tão grande que na válvula mitral, que é a válvula que comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo, a válvula mitral da baleia, a gente cabe em pé nela. Tem 1 metro e tanto de raio. Não é de diâmetro, não, de raio. Você fica em pé lá, na válvula da baleia. Aquele monstro, aquele bicho lá, 30 toneladas, 20 toneladas. E é gozado. Tem um princípio em fisiologia que diz que quanto menor o animal, maior a frequência cardíaca. Isso é verdade. A baleia bate 20, 30 vezes por minuto só. Mas também diz que quanto maior o animal, menos ele vive. E a baleia não morre nunca. Por sinal, a baleia é dos poucos animais que estão vivos e que passaram da época dos dinossauros, etc., até hoje. Ela é um ancestral. Né? É um mamífero, né? É um mamífero. Aliás, é bom, já podemos brincar aqui. Ela não tem teta. Como é que o baleote ia mamar na baleia? É complicado, né? Então tem uma coisa interessante. Ela solta o leite na água. E ele tem uma densidade tão grande que ele fica
forma como se fosse uma esfera. E o baleote vai lá e chupa aquilo. A natureza é terrível, né? Então, eu sei um pouco de baleia, porque uma vez eu estive na Colômbia, e lá na Colômbia eles têm um grande estudo de baleia. E na medicina há um grande estudo nas baleias, sabe por quê? Por causa do sistema de condução. O coração nosso, ele bate estimulado por um sistema eletromecânico, né? Então, tem células especializadas que falam para o coração, ó, agora você contrai, agora você para, agora você contrai, agora você para. Quando isso falha, põe o quê? Põe o marca-passo, que é uma coisa fantástica. Por sinal, é um caminho que está surgindo e que vai ficar muito forte. É a parte de eletromedicina. Já houve uma eletromedicina que é isso aí, que põe, faz ultrassom, tem ultrassom que é para poder tratar dores, etc. Mas agora está surgindo uma nova maneira. Você pode ter, por exemplo, um estimulador que estimula o nervo vago. É um nervo que a gente tem, que vem aqui do cérebro, passa no pescoço, depois passa pelo coração, etc., vai para as vísceras intestinais. Você estimulando isso aí, você muda completamente o metabolismo. Então, vai surgir outra medicina. É o remédio que não é remédio, quer dizer, entre aspas, é uma corrente elétrica. Não é um choque elétrico, mas é uma corrente elétrica. Isso é um novo. É muito novo e isso aí não é tóxico, né? Só precisa saber. Só precisa saber como que vai agir, mas já tem doença que dá para consertar com isso. Tem uma doença que dá no intestino, chama doença de Crohn, que o indivíduo fica cheio de úlceras no intestino grosso, na parte final do intestino. Essa aí parece que com esse negócio da estimulação cura. É começo ainda. Para dor, está cheio de equipamento agora para dor, cura. Você põe um marca-passo, entre aspas, né, um estimulador, e você consegue parar com a dor. Por que denomina-se marca-passo desfibrilador? Não, são duas coisas, né? O que significa isso? Então, muito bom, ótima pergunta. O marca-passo é o seguinte, o coração bate devagar, o nosso coração tem que bater pelo menos a mais de 60 por minuto, e se você sai correndo, ele tem que ir para 100, 100 e tantos, 180, até 180. Então, o que acontece? Existe ou nasce com um defeito no sistema elétrico, ou você tem uma doença que produz um estrago no sistema elétrico. Uma delas é a doença de Chagas. A doença de Chagas tem uma predileção. O barbeiro pica o indivíduo, na verdade não é nem por picada, ele pica no rosto e o indivíduo pega as fezes e geralmente coça o olho e é aí que o tripanosoma entra. Então, o besouro chama triatoma e o agente etiológico chama-se tripanosoma. Tem o nome do Oswaldo Cruz, Trypanosoma cruzi, e Oswaldo Cruz foi quem acabou com a dengue no Rio de Janeiro no virada do século passado, né? Eles conseguiram matar todos os pernilongos lá naquela época e parou a dengue, que estava matando e judiando de muita gente. Mas do ponto de vista importante. Então, o marca-passo, o que ele faz? Ele faz com que esse estímulo venha de uma bateria e de um circuito eletrônico que manda um choquezinho lá no coração. Não é perceptível, mas o coração bate, então, numa frequência adequada. Você pode ter um marca-passo fixo, você põe lá 70 vezes por minuto, ele vai bater sempre 70 vezes. E tem hoje os marca-passos que se chamam marca-passo de demanda. Por quê? Porque ele pega, ele sente o átrio, quanto que deveria estar batendo, e ele interpreta aquela função e manda para o ventrículo, e faz o ventrículo contrair. Isso é o marca-passo. Existem marca-passos ainda diferenciados. Se você não tem mais esse estímulo do átrio, do nó sinusal, você tem outros sistemas, tipo bioimpedância. Veja como é importante, então, a física, a matemática. Você tem a bioimpedância, que com a bioimpedância você consegue ver se o coração está
dilatado ou se ele está se contraindo. E com isso você consegue fazer uma alça fechada. Então, se o indivíduo precisa de mais frequência, a hora que ele sai correndo, ele percebe isso aí e consegue, então, acompanhar e aumentar a frequência. É tudo interessante. Bom, isso é o marca-passo, e tem vários. Então, tem o marca-passo de demanda, que é o DDD, né, que ele sente o átrio e joga no ventrículo, né, que é onde bomba o coração. E você tem o desfibrilador. O desfibrilador é uma outra história. Existem doenças em que o coração para de funcionar, ele para de bater, ele passa a fibrilar. É como a citação nos livros é assim: é como se você pegasse um saco cheio de vermes. Então, fica fazendo assim. Mas ele não tem função efetiva de bombear, para a função de bombear. Em geral, isso aí é um distúrbio elétrico e você dá um choque forte nesse caso e ele volta a bater. Ele volta a bater no ritmo normal. Então, isso é importante porque existem pessoas que têm esse problema sério e que, de repente, ele fibrila e você tem que, então, ter o desfibrilador implantável. Mas o maior emprego do desfibrilador é para os indivíduos que têm uma parada cardíaca na população, por causa de um infarto, por causa de um choque elétrico, por causa de um afogamento, alguma coisa que aconteceu por falta de oxigênio, o coração passa a ficar parado ou fibrilar. Nesse caso, o que temos que fazer? Massagem torácica, transtorácica. Não precisa mais fazer boca a boca, é só massagem no peito. Como é que é essa massagem? As duas mãos assim, uma em cima da outra, todo o peso do corpo lá em cima e abaixar aqui esse ossão que fica na frente do coração aqui, pelo menos uns 5 centímetros. O sentido tem que ser assim, tentar jogar esse osso aqui como se fosse para encostar na coluna. E aí o coração vai funcionando. E a respiração também. E nisso você tem que chamar o resgate, né, que tem em todas as cidades agora. Eles têm desfibrilador, chega lá, dá um choque e tem uma chance grande do indivíduo se recuperar. Existem planos interessantes. O senhor falou da interação, né? Agora a gente pode chamar o táxi usando o smartphone, né? Então, já existe um sistema que nos Estados Unidos chama-se Pulse Point. Quem entrar na internet pode pôr lá Pulse Point. E nesse Pulse Point, o que acontece? A população treinada, se nós tivermos aqui uma parada cardíaca, ele vê quem está treinado perto aqui e manda para perto da gente, como se fosse o táxi. Isso aí eu estou desenvolvendo esse programa lá em Rio Preto, com alguma dificuldade, mas nós estamos indo. Nós já conseguimos treinar, atualmente nós estamos com 5.000 pessoas bem treinadas, mas nós temos que chegar a 50.000 pelo menos, para poder... tem. Nos Estados Unidos, metade da população está treinada. E tudo começou por isso, metade da população está treinada para fazer massagem cardíaca. No entanto, só 13% é que atuaram alguma vez. Por quê? Porque você nunca está perto da vítima. E isso é possível. Sim. Com o sistema do telefone, do smartphone, ele pode ficar perto. Você vai encontrar quem esteja perto. Quem esteja mais perto. É muito bonito isso aí. Então vejam como há uma interação enorme. E eu acho que esse curso é feito para isso, para a gente mostrar quais são as chances do futuro e quais são os profissionais que nós vamos precisar, né? Então, eu queria tocar nesse ponto. O que eu tenho visto é que os currículos das diversas áreas, das diversas faculdades, dentro das universidades, o que eu observo é que às vezes ainda tem uma distância muito grande entre o avanço, vamos dizer, científico-tecnológico, a possibilidade de aplicar esse avanço e como é feito o ensino. Eu chego a achar que existe quase que uma cisão entre essas áreas. E mais ainda, eu vou usar um termo aqui um pouco forte, o descaso que nós temos pelo ensino. Porque se o senhor me perguntasse qual é a coisa mais importante que tem, pode ser até uma visão muito ingênua, porque eu sou professor universitário, eu acho que tudo começa no ensino. Só começa e termina. Eu vou contar aqui uma pequena história.
Sabe quanto custa um quilo de chocolate suíço? Não. Não. R$300, mais ou menos. Aliás, eles vendem por 100 gramas. As 100 gramas custam mais ou menos R$30. Você multiplica por 10, vira 300. Bom, o cacau vai daqui, vai da África, vai da Indonésia, sei lá de onde. Vai lá para a Suíça. A Suíça não sabe fazer, não sabe, não tem plantação de cacau. Sabe o que eles têm? Saber fazer. Saber fazer é só para quem aprendeu. E se você não aprendeu desde o elementar até na universidade, você não serve para nada. Há pouco tempo foi dito aí por todos que precisa 4 brasileiros para substituir um americano. É, assim, vergonha? É. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos vários problemas. Tem problema estrutural, né? Então, falta energia elétrica, não tem estrada de ferro, a eletricidade que tem é caríssima, paga muito imposto, etc. O indivíduo que trabalha, ele tem que vir no transporte coletivo, que no Brasil não funciona, é péssimo, custa caro e é péssimo, ninguém anda de ônibus aqui. Quer dizer, quem é um pouco diferenciado quer ter um carro. Então, o Brasil está cheio de carros e cheio de automóveis e, no entanto, o transporte coletivo não é usado. O senhor morou na Inglaterra, só tem transporte coletivo lá. Exatamente. E boa parte de Londres é proibido de entrar. E tem lugar lá que paga pedágio, melhor ainda. São Paulo só tem uma solução, tem que pagar pedágio. Quer ir lá no centro, quer ir naquele lugar congestionado, paga. Né? Não tem solução. Bom, mas, em fechando isso aí, o que nós temos que saber? Temos que saber que nós não ensinamos, viu, professor? Depois de tantos anos na universidade, e são muitos, eu tenho 77, vou fazer 78 anos daqui a pouco, e eu nunca deixei de ensinar, nunca deixei de tentar ensinar. Mas, outro dia eu escrevi um artigo assim, nós ensinamos ou os alunos aprendem? É a grande pergunta. Outro dia eu estava entrevistando uma pedagoga, que até escreveu um livro muito bom, e perguntei para ela no ar, nós ensinamos ou os alunos aprendem? Bom, ela ficou lá, enrolou um pouquinho, porque na realidade é um binômio, não tem jeito, você não consegue ensinar nada se o indivíduo não quiser aprender. E se você não trouxer no nível da pessoa, também não vai aprender. E então, não houver o estímulo, que eu acho que é o que... O exemplo, o estímulo. Falei do professor Zerbini no começo, ele era um estímulo. Vai fazer as coisas. Então, para começar lá a história, naqueles anos, lá em 1960, abriu no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, uma coisa que tinha um nome fantástico, Oficina do Coração Artificial. Tinha um torno, uma furadeira e uma plena. Um engenheiro que era do ITA, bom, Nemésio, eu e 3 funcionários. E nós fizemos as bombas de circulação extracorpórea naquela época. Fizemos oxigenadores. Que ano isso? 60. 70. 60. Ah, 60? 60. Depois chegou o professor Adib em 60 mesmo. Aí foi um avanço, né? O professor Adib Jatene, que faleceu ano passado, em novembro, ele foi um marco aqui no Brasil. Né? E ele falava para mim, Brian, você mexer com a indústria não é fácil, não. Mas eu tenho que te dizer para você que eu te dou os parabéns. O Adib era extremamente criativo. Ele era um torneiro melhor que qualquer torneiro que eu já vi. Muito bom. Muito bom. Quando o pessoal fala, não dá para fazer, professor. Eu falo, calma aí que eu vou. Por sinal, eu tenho que contar uma historinha, porque sempre diz que é bom contar a história, porque aí as pessoas lembram, né? Uma vez veio um cirurgião americano muito importante e veio com a mulher. Aí ele me convidou, o professor Adib, eu estava junto, e nós fomos almoçar. Lá no Dante mesmo, Dante Pazanese, numa mesa. Aí a mulher começou a falar das mãos do cirurgião. Que as mãos do cirurgião eram divinas, que traziam a vida, não sei o que. O professor Adib foi pegando e pondo a mão para baixo, porque uma unha não tinha, porque tinha arrancado no torno, a outra estava preta, o dedo aqui estava ralado, ele teve que esconder a mão. Porque, na realidade, eu acho que todos nós somos operários. Tem um livro do professor Zerbini que fala do professor Zerbini, chama-se Operário do Coração, que era como ele gostava de ser chamado. Operário do Coração. E é isso aí.
Não pensem que um cirurgião é algo diferente de um operário. E se ele souber mexer com o torno, ele vai ser um bom cirurgião, como foi o professor Adib, que criou, além de tudo, ele criou uma cirurgia que tem o nome dele, a cirurgia de Jatene. É a criança que nasce com os vasos trocados, né? A aorta sai do ventrículo direito e a pulmonar sai do ventrículo esquerdo. E foi ele que conseguiu distorcer isso aí, enxertar as coronárias lá. É uma operação que hoje é usada mundialmente e tem o nome dele. É a cirurgia de Jatene. Graças a Deus ele deixou os filhos excelentes, o Fábio Jatene, que é atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca, e o outro filho dele, que é cirurgião infantil, Marcelo Jatene. Tem uma filha que é cardiologista pediátrica, a doutora Ieda, e tem mais uma que essa fugiu, é arquiteta, mas é muito boa também, a Yara. Então, assim, e a gente é fruto desses pioneiros da cirurgia cardíaca. Interessante que todo esse pessoal teve a formação em uma única cidade nos Estados Unidos, em Minneapolis. Veja, nos Estados Unidos, nos anos 50, segunda metade dos 50, 53, 54, 55, eu já disse aqui que o começo foi em 53, mas depois andou bastante lá, em Minneapolis e em Rochester. Em Minneapolis e Rochester são cidades que distam mais ou menos 100 milhas. Rochester está meio clinic e lá em Minneapolis está a Universidade de Minneapolis. E lá existia um indivíduo que se chama foi pioneiríssimo em tudo, e o nome dele é Walton Lilleheim. Ele morreu há alguns anos atrás. E então todo mundo foi aprender lá. Todos os meus professores foram aprender lá. Eu tive lá também. Era a fonte onde a gente podia beber. Mas esse pessoal conseguiu trazer essa tecnologia para o Brasil, e o Brasil hoje fabrica praticamente todos os produtos para a cirurgia cardiovascular. O que não acontece com outras áreas, né? Tem algumas áreas que estão muito pobres ainda em desenvolvimento, porque talvez não tenha tido um indivíduo como o Dr. Zerbini, como o Dr. Adib, que davam apoio. Imagina, Oficina do Coração Artificial, o nome era bonito, mas tinha um torno, uma furadeira, uma plana, um engenheiro, e eu era, na época, eu comecei como estudante, depois como interno, residente, etc. É assim.